Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 36. Até os 50. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém. Estenda as mãos na minha direção. Fala: papai, usa João, teu servo, que a tua palavra entre no nosso coração, seja viva e eficaz, transforma as nossas vidas, que ocorra um milagre hoje aqui, Senhor, na minha vida e na vida do João, em nome de Jesus. Amém. Então, primeiro deixa eu situar um pouquinho a cena, para a gente poder saber de que a gente está falando aqui, tá? Da gente nova, na igreja, graças a Deus. Isso é bom porque a gente rever alguns textos que são básicos para o entendimento da nossa fé. Amém? Então aqui, deixa eu situar mais ou menos como é que é. Primeiro, que Jesus sentou-se à mesa, a gente tem uma visão tipo mesa de restaurante, não é isso? A gente senta na mesa assim, a mesa aqui. Não era assim, tá? A coisa era assim, a mesa era baixinha, amém? Então, porque o pessoal fica imaginando a mulher pecadora entrando por debaixo da mesa, né? Não vem isso aí? Fala a verdade, não passa na cabeça? Né? Ela entrando por debaixo da mesa, catucando o pé de Jesus lá embaixo. Só que não é assim que funciona. A coisa funciona mais ou menos como uma tenda árabe, que a gente já deve ter visto em filme. É aquela mesa baixinha, tá? Normalmente em formato de U, ok? E um monte de almofadas, e o pessoal ficava sentado nas almofadas e deitado, às vezes recostado nas almofadas, recostado nas paredes e tal, com aquela mesa baixinha ali com a comida. Amém, amados? Então, refez a imagem mental, que a mulher quando ela entrou ali e tocou os pés de Jesus, ela fez uma coisa pública. Não foi algo privado, ela não fez uma coisa escondida, não entrou ali escondidinho. Não, ela fez uma coisa pública. Ela veio por trás do grupo e foi lá. E a casa que está sendo citada no texto era a casa de um fariseu. O que é um fariseu? O fariseu vem de uma palavra
que significa santo, ou eu diria assim, muito santo, Hassidim, a palavra, a tradução de Hassidim. Tá? Então, eles eram um grupo que no passado foram muito importantes, eram homens santos e que lutaram na guerra lá contra os seleucidas, expulsaram os seleucidas, tiveram um monte tinham-se uma proeminência como pessoas de confiança, pessoas sérias, pessoas de alta reputação. Quem está me entendendo? Quase um evangélico, amém, amados? Alta reputação de santidade, coisa. E ele, a Bíblia diz que ele convidou Jesus para ir comer na casa dele. Está dando para me ouvir legal? Tá, né? Melhorou aí? Hein? Ele convidou Jesus para ir comer na casa dele. E Jesus, aceitando esse convite, foi até lá e diz que ele se sentou à mesa e tal. Essa mulher pecadora entrou e jogou e começou a lavar os pés de Jesus com suas lágrimas e ungir com um óleo também bastante caro. O fariseu, esse cara que era o modelo de santidade, ele olha para aquela cena e diz assim: se esse cara fosse realmente o profeta que estão dizendo que ele é, ele não aceitaria que essa mulher o tocasse. O judeu tem isso, principalmente o judeu ortodoxo, por exemplo, rabinos e tal, ele não toca em mulher. Quem está me escutando? Nem a mulher pode tocar nele. Então, está dentro da cultura de santidade deles. Então, por exemplo, se for eu e Gislaine e tiver ele e a mulher dele, tá? E eu for na casa deles, ele vai me cumprimentar e vai fazer assim para o Gislaine. Se Gislaine for tocar ele, faz assim. Quem está me entendendo? Porque é um conceito de santidade dos caras. Tá? Seria muito bom que isso viesse no mundo ocidental, né? E livrar a galera de um bocado de pecado aí. Os homens estão autorizados a fazer isso, tá? Aqui, os jovens aí. Então, o que acontece? Ele olha para aquela cena e diz assim: se esse cara fosse quem as pessoas estão dizendo que ele é, ele não deixaria essa mulher tocar nele. Essa mulher é uma pecadora. Jesus percebeu isso nele, percebeu essa atitude psíquica, essa atitude mental dele, e vira para ele e fala: olha, Simão, eu tenho uma coisa para te dizer. Duas pessoas estavam tremendamente endividadas. Uma devia 500 denários e a outra devia 50 denários. Só que tanto a que devia 500 denários quanto a que devia 50 denários, nenhuma das duas tinha como pagar. As duas estavam endividadas sem condição de pagar. Quem está me ouvindo? 500 denários 500 denários são 15 mil reais, mais ou menos. Ok? E 50 denários, 1.500 reais. Amém? Se a gente converter para o dinheiro de hoje. Tá? Então, um estava devendo 15 mil, o outro estava devendo 1.500. Mas nem o que estava devendo 1.500 tinha condição de pagar. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus. Estou com incidência, assim. Um estava devendo 1.500, o que estava devendo 15 mil, nenhum dos dois tinha condição de pagar. Os dois estavam quebrados. Aí, a pessoa, Jesus falando com ele, aí o cara que era credor dos dois, perdoou a dívida dos dois. Qual dos dois vai amá-lo mais?
O que perdoou 1.500, o que perdoou 15 mil. Aí Simão disse assim: eu suponho que seja o cara que foi perdoado em 15 mil. Aí ele disse o seguinte: exatamente, quando eu cheguei aqui você não me deu nem água para lavar a cabeça. Você não derramou óleo sobre. Havia um costume, porque era uma área muito seca, então havia um costume de derramar óleo sobre a cabeça das pessoas. Amém? Amém. E não me deu água para lavar os pés. Quer dizer, eu cheguei aqui com o pé empoeirado, né? De estar caminhando, caminhava muito, e do jeito que eu cheguei, você deixou. Você não me deu nem um ósculo, porque o que é esse ósculo? Era costume, quando você recebia um rabino em casa, fazer isso aqui, me desse um, pode, beijar a mão. Porque você estava recebendo um rabino, estava recebendo um rabi, então tinha o costume de beijar a mão. E disse assim: você não me deu nem um ósculo, você não me deu nem esse beijo ritual, esse beijo que reconhece, né, que eu sou mestre. Enquanto isso, essa mulher não parou de lavar os meus pés com as suas lágrimas, passar bálsamo e enxugar os meus pés com seus cabelos. Eu queria falar um pouco sobre isso, porque isso aí é base para a gente entender toda a teologia de Jesus, tudo aquilo que ele revolucionou naquela época. Até então, até Jesus, a pessoa que era pecadora, ela era condenada pelo próprio grupo, era condenada pela religião. Ela não tinha, a alternativa que ela tinha é misericórdia de Deus para os sofrimentos. Quem está me acompanhando? Mas essa pessoa não tinha alternativa dos seus pecados serem perdoados. Só quem podia perdoar pecado era Deus. E era uma atitude que ninguém sabia se ele perdoava ou não perdoava, porque você não tinha uma revelação sobre essa questão de perdoar pecado. Então os pecados eram acumulados. A pessoa ia fazendo uma conta de pecado e não tinha alternativa para ela. Quem está me acompanhando? Amém. O que Jesus faz? A partir dele, ele abre uma porta. O Evangelho é uma carta para os pecadores. O Evangelho não é uma carta para os não pecadores. O Evangelho não é uma carta dirigida aos santos. O Evangelho não é para aqueles que não erram. O Evangelho é uma carta de Jesus, é uma carta de Deus para as pessoas que pecam. Quem está me escutando? O Evangelho é a única alternativa para as pessoas que pecam. E isso é algo tremendo. Era revolucionário para aquela época. Que ele estava trazendo uma mensagem que não era uma mensagem nem parecida com a dos fariseus. Em nenhum momento Jesus trouxe um novo conjunto de regras para serem seguidos. Quem está me escutando? Em nenhum momento ele trouxe um novo conjunto de regulamentos, uma nova lei, Não, ele não faz isso. Ele diz o seguinte: eu vim para aqueles que são pecadores. Isso é uma coisa que a gente precisa quebrar com o entendimento disso dentro de nós mesmos, na nossa relação com Deus. O pecado tem um monte de consequências em nós. Uma das principais consequências é o medo. Observe que na Bíblia, em vários textos, está falando não temas. O primeiro lugar na história que registra uma cena de medo é Adão com medo de Deus. Quando ele se vê em pecado. Ele estava com Deus o tempo todo. Quando o pecado entra na vida dele, ele então fica com medo. Deus, na viração do jardim, ele vai lá, se encolhe, se cobre,
Ele começa a perceber coisas nele que Deus não podia saber, que não podia ver. Ele tinha que se cobrir porque ele estava nu. Ele não podia se mostrar do jeito que ele era para Deus. Ele tinha que esconder alguma coisa dele. O pecado traz uma série de consequências que, se ele não for arrancado da nossa vida, ele vai nos governar. Quem está me entendendo? Amém. Mas qual era a diferença? E isso Jesus fala abertamente para aquele homem, que não havia nenhuma diferença entre ele e aquela mulher. Porque tanto ele não tinha condição de pagar, quanto ela também não tinha condição de pagar. O fato dele achar que ela devia mais do que ele era uma falta de consciência dele do próprio pecado. Mas aquela mulher, quando ela olhou para Jesus, e é isso que é a chave do negócio, ela olha para Jesus e não vê um rabino, não vê mais um fariseu, não vê mais um cara que vem exibir a santidade. Ela olha para Jesus e vê a alternativa que ela tem de sair de uma condenação que já era certa para ela. Amém. Quem está me escutando? Amém. A condenação já era certa para ela, não tinha outra alternativa. Quando ela olha para Jesus, ela vê alguma coisa que ela não viu no fariseu, ela não viu em ninguém, não viu nos outros mestres. Provavelmente ela não via lá na sinagoga da cidade dela, ela não via em canto nenhum, mas ela olhou para Jesus e disse: aqui tem um caminho para mim. Amém. Quem está me escutando? Amém. E aí ela foi e se humilhou e se entregou. Tem uma outra passagem, essa é bem pequenininha, mas eu vou citar ela aqui também. Eu queria, por favor, que entrasse em Lucas, um pouquinho mais adiante, Lucas 18, do versículo 9 ao 13. Quem está me ouvindo? Amém. Fala para o teu irmão do lado, fica ligado. Eu estou desenvolvendo um raciocínio, tá certo? Eu queria que a gente estivesse acompanhando. Tá? Vamos lá. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. O que Jesus está dizendo aí? Ele está dizendo que os dois eram pecadores. Que a única diferença entre o fariseu e o publicano, e a única diferença entre o fariseu e aquela mulher que foi lá, a única diferença é que um tinha consciência do pecado e o outro não. Um se achava certo. Observa que esse fariseu, nesse segundo texto, esse fariseu, ele chega lá, que ele não existe oração ali, ele faz uma declaração de superioridade. Ele não está orando a Deus, ele não está pedindo nada a Deus, ele está dizendo: graças te dou, Pai, porque eu não sou como esse mísero publicano que está aqui. Publicano era uma categoria de cobradores de impostos que chegava até Roma, e eram caras extremamente corruptos. Eles eram desprezados pela sociedade, muito desprezados. E eles, então esse publicano, ele ficou num canto lá, mas esse publicano, a Bíblia diz, Jesus fala na parábola que ele ficou de longe, ele estava de longe, dá a impressão que ele estava longe do altar, ele estava até com medo de chegar perto. Porque ele olhava para ele mesmo, assim: eu sou tudo errado, entendeu? Estou tudo errado, estou todo errado. Eu
não tenho nem... Então diz que ele nem conseguia levantar a cabeça aos céus. E batia no peito. Ele dizia, esse aqui está justificado. Mas o outro não está justificado. Porque o outro olhava para si mesmo e não via pecado. Assim como na casa desse Simão, esse fariseu chamado Simão, ele olhava para si mesmo e não via pecado. Mas ele tinha pecado? Tinha ou não tinha pecado? Ele não era um pecador também? E esse que entrou lá também não era um pecador? Mas ele olhava para si mesmo na comparação do tamanho do pecado, talvez do pecado social do outro. Cobrador de impostos de Roma. Ou daquela mulher pecadora, de repente aquela mulher tinha algum pecado sexual, ou ela se envolveu com um homem errado. Quem está me escutando? Ou com um homem que não era o marido dela. De repente o pecado dela era escandaloso para a época, para aquele momento, mas ele não precisava. E isso eu preciso colocar para a igreja, que nós precisamos que essa palavra seja cura para nós. Fala para o teu irmão do lado, essa palavra é cura para mim. E eu quero que seja para você também. Nós precisamos, quando nós entramos na igreja e começamos a caminhar com o Senhor, muitas coisas boas acontecem conosco. E é verdade que muitas coisas, muitos pecados que a gente cometia, a gente para de cometer. Muitas coisas que a gente fazia, a gente para de fazer. Quem está me acompanhando? Você começa a entender coisas de forma diferente. Você começa a ter valores diferentes. E isso faz com que o seu comportamento mude também. Você se torne uma pessoa, digamos assim, mais respeitável socialmente, erra menos. Alguns fumavam, param de fumar, o outro usava droga, para de usar droga. O outro era como pessoas viciadas em sexo, começa a ter uma vida equilibrada, se casam, tem família, constituem família, viveu uma mulher, era mulher de programa e tal, mas de repente ela muda, se torna uma pessoa de família e tal. Muita coisa boa. Quem concorda que são coisas boas? Amém. Amém, amados? Concordamos com isso? Amém. Isso não ocorre? Ocorre ou não ocorre? Sim. Quem pode dizer que quando entrou para a igreja teve mudanças de comportamento? Amém. Além de mim? Todo mundo. Todo mundo. Ou deixou prostituição, ou deixou droga, ou deixou bebida, ou qualquer coisa. Mas o que acontece? Isso é algo bom, é algo positivo, mas até para isso Satanás se aproveita. E ele começa a desenvolver na gente uma espécie de orgulho. Uma espécie de orgulho de uma falsa santidade. E a gente começa a achar que o nosso pecado não é tão pecado assim. Nós não somos tão pecadores assim. Quem está precisando mesmo de arrependimento? É aquela galera do tráfico lá. Quem está precisando de arrependimento são esses policiais corruptos. Quem está precisando de arrependimento são os políticos corruptos. Eu não, meu pecado é pequenininho. Meu pecado, assim, eu sou um bom evangélico. Eu entrego meu dízimo, jejuo, oro. Não parece a oração de alguém aqui, não? Graças te dou, ó Pai, que eu não sou como esse político corrupto. Graças te dou, Pai, que eu não sou como aquela menina ali que anda exibindo o corpo dela. Eu ando com o meu corpo coberto. Graças te dou, ó Pai, porque eu pago minhas contas em dia, eu não sou como aquele irmão lá que está com as contas dele atrasadas. Graças te dou. E a gente começa a sair desse lugar e migrar para um lugar muito perigoso, que é justamente contra o que Jesus pregava o tempo todo. Qual é a diferença entre o fariseu e o pecador, ou entre o fariseu e aquela mulher pecadora que estava ali? Nenhuma, apenas a consciência do próprio pecado.
Jesus não veio para os não pecadores. Se você quer ter um encontro com Jesus, então você precisa reconhecer o teu pecado. Preste atenção, porque aí a gente entra por um outro caminho perigoso. Que é justamente se a gente se colocar no lugar daquele fariseu e daquele publicano, e o publicano entrasse e dissesse assim: graças te dou, Pai, porque eu sou publicano, não sou como esse fariseu. Opa! É a mesma coisa. É a mesma coisa. Existem pessoas. Não, tinha uma pessoa, eu achei até engraçado. A pessoa dizia assim: pastor, eu acho que eu estou na igreja errada, porque nessa igreja aqui todo mundo tem altos pecados. O pessoal já usou droga, traficou, matou, roubou, fez isso, fez aquilo, tal, não sei o quê. Eu nunca fiz nada. Eu acho que primeiro tem que pecar para depois poder. Jesus. Eu disse: cara, para. O fato de você ter pecados maiores fica mais fácil de você entender. Mas pecador, todos somos. Nós já nascemos em pecado. Quem está me escutando? Nós já nascemos em pecado. Já caminhamos em pecado. Pecamos de muitas maneiras. A nossa natureza é para o pecado. A nossa natureza nos leva ao pecado. Se nada acontecer na nossa vida, a gente vai morrer no pecado. Porque é da natureza humana ser assim. Quem está me ouvindo? Não existe ninguém bonzinho. Ninguém melhora. O Evangelho não melhora ninguém. Quem está me escutando? O Evangelho não melhora ninguém. Ah, o fulano agora está bem melhor, ele entrou para a igreja. Ele entrou para a igreja, mas ele continua pecador do mesmo jeito. Para falar a verdade, eu acho que depois que a gente entra na igreja, a gente peca mais. Do tipo assim: meu Deus, eu era um pecador, agora eu entrei, eu estou pecador pra caramba. Eu estou muito pior. Meu Deus, eu não sabia que eu era tão pecador, agora eu sei. Isso não acontece com vocês, não. Só comigo. Parece que eu estou ficando pior. Eu entrei para a igreja, fico pior, estou ficando mais pecador, mais. Eu era pecador e agora eu piorei. A igreja não melhora. O objetivo do Evangelho não é melhorar pessoas. A solução para o pecado é Cristo. Amém. É fazer o que essa mulher fez. É olhar para Jesus e não ver apenas um mestre, um sábio, uma pessoa que tem palavras legais e tal. É aquela coisa de olhar e ver Deus, ver a saída em Deus para a minha vida. E aí, Jesus fala, essa mulher tinha muita consciência de pecado. Ela tinha absoluta certeza que ela não tinha alternativa. E o fariseu tinha absoluta certeza que Jesus era só mais um que estava comendo com ele. Porque o pecado dele era levinho. O pecado dele era pequenininho. O fariseu é aquela pessoa que só vê o pecado do outro. Não consegue enxergar o seu próprio pecado. Eu quero ser curado disso. Amém. Eu quero ser curado. Amém. Hoje eu me olhei como um pecador muito grande. E falei com o Senhor, eu digo: Senhor, como é que eu vou estar lá na igreja, vou lá na frente, sou um cara cheio de pecado. Cheio de pecado. Parece que eu não consigo, parece que é um negócio que tem que crustrar de mim. A minha inclinação ao pecado. Como é que eu vou chegar à frente da igreja e pregar a sua santa palavra? E Jesus falou comigo. Ele disse: é justamente por isso que você vai lá. Porque você é um pecador. E o santo sou eu. Amém? Eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Eu preciso de transformação na minha vida. Eu preciso olhar para o Senhor e ver que Ele é a única alternativa de eu sair
do lugar de pecado que eu vivo. Eu não tenho santidade em mim mesmo. Cara, vou sair dessa igreja, vou para outra que tem um pastor menos pecador. Brother, é só uma questão de consciência de pecado. Eu hoje me conscientizei do meu pecado. Quem está me escutando? Amém. Eu queria que todo mundo se conscientizasse do seu hoje. Amém. Porque você vai ver Jesus. Amém. Porque Jesus é a tua resposta. Amém. Se você se conscientiza do teu problema, do teu pecado, da tua fraqueza, em relação a ter uma vida em santidade, você deixou de ser um fariseu, deixou de ser uma pessoa que acha que o próprio pecado é pequenininho, que não é assim também. E você entrou para o lugar das pessoas que encontram a salvação plena em Cristo. Amém. Essa é a grande diferença. Sabe, eu não quero ser aquele cara que só vê o pecado do outro. Não quero ser a pessoa que vê o pecado do outro. Eu quero ser o cara que vê o pecado em mim mesmo. Porque se eu conseguir enxergar o meu pecado, olhar para Cristo enxergando o meu pecado, eu vou conseguir olhar para Ele e encontrar nele uma solução. Ao passo que se eu olhar para mim mesmo só, e olhar para o pecado dos outros e comparar, olha para mim, o que esses dois fariseus fizeram? Eles estavam ali comparando a santidade deles com a santidade do outro. Por isso que eles não conseguiam enxergar o seu próprio pecado. Porque ele olhou para o pecado daquela mulher e disse assim, essa aqui, se eu comparar o meu com ela, o meu é pequenininho. Com o publicano, a mesma coisa. O cara olhou para o outro e viu o pecado no outro, mas ele não consegue ver nele mesmo. Então ele não tem salvação. Ele não tem porta de saída para o pecado pequenininho dele. Ele vai morrer com o câncer do pecado dominando a vida dele, porque ele não consegue encontrar pecado nele mesmo, então ele não tem saída, que é Jesus. Amém. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém. Hoje eu quero convidar você a sair da sua razão. Não tentar racionalizar o seu próprio pecado, não tentar comparar o seu pecado ou a sua condição de vida com a das outras pessoas. Não dizer assim, não, eu comparado a A ou comparado a B, a minha vida é uma santidade só. Não, isso, a gente tem que acabar com isso hoje aqui, em nome de Jesus. Com a nossa vida intelectual, com a nossa vida espiritual. Não intelectualizar, não fazer comparação moral, não tirar o nível da moral e bons costumes e dizer assim, não, eu me enquadro aqui mais ou menos e tal. Não, joga isso fora, se arrepende, vai ao encontro do Senhor, como eu pretendo fazer. Amém, amados? Que eu estou falando aqui, estou pregando para vocês aquilo que eu estou pregando para mim. Amém? Que eu pretendo fazer em relação à minha vida. Eu vou ao encontro da minha fraqueza, do meu erro. Porque de que me adianta ser o cara que indica o caminho para 250 pessoas e eu mesmo me perder? De tanto eu ficar apontando o caminho para um monte de gente, eu acabo vendo o erro de todo mundo e acho que o meu é pequenininho. Está repreendido. Eu quero ir para o mesmo lugar que vocês. Eu quero viver o reino de Deus. Amém, amados? Eu quero convidar hoje toda a igreja a fazer uma reflexão. A olhar para dentro de si mesmo, a sair do lugar do fariseu, sair do lugar do santo, do Hassidim, sair desse lugar e abandonar esse lugar, porque na opinião de Jesus, não é minha não, na opinião de Jesus, essa é a situação que não tem solução. É o meio santo. É melhor ser 100% pecador do que meio santo. E a diferença entre o 100% pecador e o meio santo é a sua consciência de santidade e a consciência do pecado. Então a gente precisa hoje buscar no Senhor um espelho espiritual para a nossa vida. Quem está me escutando? Para que a gente possa andar para frente
para que a gente não fique parado, para que a gente possa caminhar e continuar a caminhar na direção que Ele tem para nós, para as coisas que Ele tem para nós, para a felicidade que Ele tem para nós, para a vida de abundância que Ele tem para nós. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Eu estou falando de vida de abundância. O pessoal pensa logo no dinheiro na conta. Não, eu estou falando de vida em abundância. Amém. Significa que a pessoa pode ter dinheiro na conta e ter uma vida horrível. Eu estou falando de vida em abundância, alegria, relacionamentos, amores, primaveras, realizações, sair do lugar da rotina perniciosa, dos ciclos viciosos, das repetições da nossa vida, sair desse lugar e encontrar um lugar de bênção, um lugar de alegria verdadeira, de felicidade verdadeira, que só Cristo pode dar. Quem está me escutando? Só o Senhor pode dar. E como é que a gente chega lá, pastor? Consciência de pecado. E consciência de como sair do pecado. Pastor, como é que a gente sai do pecado? Cristo. De que jeito? Cristo. De que forma? Cristo. Buscando Ele, se entregando a Ele, conversando com Ele, batendo uma bola todo dia, consertando uma pequena coisa, superando uma fraqueza aqui, superando uma outra fraqueza ali, dando um passo para frente, deixando com que Ele governe, mude os nossos sentimentos, mude a maneira da gente pensar, permitindo que Ele mude, se desapegando de velhos conceitos, de coisas de família, de religião, de religiosidade, rompendo com isso tudo e deixando Jesus governar. Quem está me ouvindo? Amém. E principalmente, não se considerar mais santo que ninguém. Amém. Porque isso é a morte. Isso é a morte. Amém? Amém. Quem recebe essa palavra? Amém. Hoje é dia de mudança. Amém. Quem está me escutando? Amém. Hoje é dia de mudança. Hoje é dia de mudança. Hoje você para de olhar para o pecado do teu irmão. Hoje você para de olhar para o pecado da outra, para o pecado do outro e comparar pecado para você se sentir melhor. Porque em última análise é o que a gente faz. A gente olha para o pecado do outro para a gente se sentir melhor. E eu quero dizer não, Jesus está nos ensinando que isso não adianta. Isso não resolve o nosso problema. O que resolve o nosso problema é o sangue dele derramado, transformando as nossas vidas. Amém? Amém, igreja? Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar. E pregar a sua santa palavra. E Jesus falou comigo. Ele disse, é justamente por isso que você vai lá. Porque você é um pecador. E o santo sou eu. Amém? Eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Eu preciso de transformação na minha vida. Eu preciso olhar para o Senhor e ver que Ele é a única alternativa de eu sair do lugar de pecado que eu vivo. Eu não tenho santidade em mim mesmo. Cara, vou sair dessa igreja, vou para outra que tem um pastor menos pecador. Brother, é só uma questão de consciência de pecado. Eu hoje me conscientizei do meu pecado. Quem está me escutando? Amém. Eu queria que todo mundo se conscientizasse do seu hoje. Porque você vai ver Jesus. Amém. Porque Jesus é a tua resposta. Se você se conscientiza do teu problema, do teu pecado, da tua fraqueza, em relação a ter uma vida em santidade, você deixou de ser um fariseu, deixou de ser uma pessoa que acha que o próprio pecado é pequenininho, que não é assim também. E você entrou para o lugar das pessoas que encontram a salvação plena em Cristo. Amém. Essa é a grande diferença. Sabe, eu não quero ser aquele cara que só vê o pecado do outro.
não quero ser a pessoa que vê o pecado do outro. Eu quero ser o cara que vê o pecado em mim mesmo. Porque se eu conseguir enxergar o meu pecado, olhar para Cristo enxergando o meu pecado, eu vou conseguir olhar para Ele e encontrar nele uma solução. Ao passo que se eu olhar para mim mesmo só, e olhar para o pecado dos outros e comparar, olha para mim, o que esses dois fariseus fizeram? Eles estavam ali comparando a santidade deles com a santidade do outro. Por isso que eles não conseguiam enxergar o seu próprio pecado. Porque eles olhavam, ele olhou para o pecado daquela mulher e disse assim, essa aqui, se eu comparar o meu com ela, o meu é pequenininho. Com o publicano a mesma coisa, o cara olhou para o outro e viu o pecado no outro, mas ele não consegue ver nele mesmo, então ele não tem salvação. Ele não tem porta de saída para o pecado pequenininho dele. Ele vai morrer com o câncer do pecado dominando a vida dele, porque ele não consegue encontrar pecado nele mesmo, então ele não tem saída, que é Jesus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Hoje eu quero convidar você a sair da sua razão, não tentar racionalizar o seu próprio pecado, não tentar comparar o seu pecado ou a sua condição de vida com a das outras pessoas. Não dizer assim, não, eu comparado a A ou comparado a B, a minha vida é uma santidade só. Não, isso a gente tem que acabar com isso hoje aqui, em nome de Jesus. Com a nossa vida intelectual, com a nossa vida espiritual. Não intelectualizar, não fazer comparação moral, não tirar o nível da moral e bons costumes e dizer assim, não, eu me enquadro aqui mais ou menos e tal. Não, joga isso fora, se arrepende, vai ao encontro do Senhor, como eu pretendo fazer. Amém, amados? Que eu estou falando aqui, estou pregando para vocês aquilo que eu estou pregando para mim. Amém? Que eu pretendo fazer em relação à minha vida. Eu vou ao encontro da minha fraqueza, do meu erro. Porque de que me adianta ser o cara que indica o caminho para 250 pessoas e eu mesmo me perder? De tanto eu ficar apontando o caminho para um monte de gente, eu acabo vendo o erro de todo mundo e acho que o meu é pequenininho. Está repreendido. Eu quero ir para o mesmo lugar que vocês. Eu quero viver o reino de Deus. Amém, amados? Eu quero convidar hoje toda a igreja a fazer uma reflexão. A olhar para dentro de si mesmo, a sair do lugar do fariseu, sair do lugar do santo, do Hassidim, sair desse lugar e abandonar esse lugar, porque na opinião de Jesus, não é minha não, na opinião de Jesus, essa é a situação que não tem solução. É o meio santo. É melhor ser 100% pecador do que meio santo. E a diferença entre o 100% pecador e o meio santo é a sua consciência de santidade e a consciência do pecado. Então a gente precisa hoje buscar no Senhor um espelho espiritual para a nossa vida. Quem está me escutando? Para que a gente possa andar para frente, para que a gente não fique parado, para que a gente possa caminhar e continuar a caminhar na direção que Ele tem para nós, para as coisas que Ele tem para nós, para a felicidade que Ele tem para nós, para a vida de abundância que Ele tem para nós. Quem está me ouvindo, diga amém. Eu estou falando de vida de abundância. O pessoal pensa logo no dinheiro na conta. Não, eu estou falando de vida em abundância. Significa que a pessoa pode ter dinheiro na conta e ter uma vida horrível. Eu estou falando de vida em abundância, alegria, relacionamentos, amores, primaveras, realizações. Sair do lugar da rotina perniciosa, dos ciclos viciosos, das repetições da nossa vida. Sair desse lugar e encontrar um lugar de bênção, um lugar de alegria verdadeira, de felicidade verdadeira, que só Cristo pode dar. Quem está me escutando? Só o Senhor pode dar. E como é que a gente chega lá, pastor? Consciência de pecado.
e consciência de como sair do pecado. Pastor, como é que a gente sai do pecado? Cristo. De que jeito? Cristo. De que forma? Cristo. Buscando Ele, se entregando a Ele, conversando com Ele, batendo uma bola todo dia, consertando uma pequena coisa, superando uma fraqueza aqui, superando uma outra fraqueza ali, dando um passo para frente, deixando com que Ele governe, mude os nossos sentimentos, mude a maneira da gente pensar, permitindo que Ele mude, se desapegando de velhos conceitos, de coisas de família, de religião, de religiosidade, rompendo com isso tudo e deixando Jesus governar. Quem está me ouvindo? Amém. E principalmente, não se considerar mais santo que ninguém. Amém. Porque isso é a morte. Isso é a morte. Amém? Amém. Quem recebe essa palavra? Amém. Hoje é dia de mudança. Amém. Quem está me escutando? Hoje é dia de mudança. Hoje é dia de mudança. Hoje você para de olhar para o pecado do teu irmão. Hoje você para de olhar para o pecado da outra, para o pecado do outro e comparar pecado para você se sentir melhor. Porque em última análise é o que a gente faz. A gente olha para o pecado do outro para a gente se sentir melhor. E eu quero dizer não, Jesus está nos ensinando que isso não adianta. Isso não resolve o nosso problema. O que resolve o nosso problema é o sangue dele derramado, transformando as nossas vidas. Amém? Amém, igreja? Amém.